A paz do Senhor a todos, eu me chamo Lumen, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Bom galera, recentemente eu tava pensando sobre o namoro cristão, né, e como que funciona essa dinâmica de relacionamentos. Eu tava muito incomodado com as coisas que eu tenho visto, e nesse vídeo aqui eu quero trazer uma ideia aqui pra vocês, um insight aqui que eu tive a respeito de relacionamentos. Eu acho que você vai gostar. Esse vídeo aqui, ele é pra homens, mas alguns princípios desse vídeo servem pra você que é mulher que está assistindo esse vídeo. Bom, nós sabemos hoje em dia que o namoro tem sido muito deturpado. Hoje em dia, namoro é um passatempo, o namoro se tornou um passatempo. E eu vejo também que os relacionamentos hoje têm se tornado uma questão de troca. Assim como você compra um produto no supermercado ou você compra um carro, enfim, qualquer tipo de produto e você troca depois, isso tem acontecido com o relacionamento. As pessoas não estão entendendo qual é o propósito, qual que é o significado de um relacionamento. Um relacionamento, ele vai muito além de você escolher uma pessoa para passar um momento, para você suprir uma carência. Todo o namoro tem um propósito. E fica no vídeo aí comigo que eu vou trazer para você uma fórmula que eu descobri para você atrair uma mulher cristã. Bom, antes de eu te falar, né, o segredo, né, o insight que eu tive, primeiro eu vou dar uma contextualizada sobre o que é um namoro bíblico baseado na palavra de Deus, né? Primeiro, o namoro bíblico, ele tem um propósito, que é o casamento. No padrão de Deus, relacionamentos não são um passatempo. Eles têm direção, têm objetivo e têm intenção. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 24, você vai ver a história de Isaac e Rebeca. Abraão estava doente e ele pediu ao seu servo que fosse buscar uma esposa para o seu filho Isaac. O servo de Abraão orou, pediu direção e buscou alguém para o casamento. Eu acho interessante que ele pediu um sinal antes de tudo. Ele não buscou alguém para casamento para ver o que ia dar. O servo de Abraão, ele não escolheu Rebeca porque ele sentiu, mas porque ele viu que Deus estava confirmando. Ele chegou naquela região bem longe e aí ele pediu um sinal claro para Deus e ele respondeu. Deus respondeu mostrando quem era Rebeca, mostrando que ela era uma moça adequada. Ou seja, ele pediu um sinal claro e Deus respondeu. Namoro não é emoção. Namoro vai muito além do que emoção. Namoro tem a ver com discernimento. Discernimento. A gente tem vários exemplos da Bíblia. Por exemplo, Boaz e Ruth. Ruth era uma mulher de caráter e honra. Boaz era um homem íntegro, um homem provedor, que é uma característica masculina. E é isso que aproximou os dois. Não foi aparência, foi uma virtude, uma questão de virtude. Um namoro bíblico, ele tem que honrar Deus. Esse é o propósito do namoro. O propósito de um relacionamento é honrar Deus. São duas vidas, são duas pessoas que se unem para formar um casamento forte, uma família forte. E é isso que eu tava parando para pensar esses dias. Tem muitos jovens hoje, muitos homens principalmente, eles querem uma mulher de Deus, eles querem uma pessoa para estar ao lado e eles querem alguém para suprir algo para eles. Mas só que uma coisa que você tem que parar para pensar, meu amigo, é o seguinte: você está pronto para receber alguém? Você merece alguém? Você merece uma mulher de Deus nesse momento? O que você tem construído para você receber uma mulher de Deus? O que você tem construído? Quais são as características de um homem? O que é um homem? Se você for ver as dinâmicas de relacionamento na antiguidade, e até hoje acontece essa dinâmica, mas só que hoje está um pouco mais deturpado. Quais são as características de um homem bíblico? Nas dinâmicas de relacionamento, o homem sempre foi o provedor. O homem, ele é o responsável por cuidar. Ele é responsável e é trabalhador. Ele assume tarefas e cuida da casa. Ele cuida da esposa emocionalmente. E você, meu amigo, o que você tem feito? O que você tem feito para procurar esse desenvolvimento, esse crescimento? E o que você tem feito para Deus também? Porque uma coisa que nós temos que fazer nesses dias é buscar a Deus primeiramente, antes de tudo. Se você não busca a Deus, se você não busca uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus, e buscar ter uma vida alinhada com os propósitos e valores de Deus, você vai estar fadado ao fracasso em todas as áreas da sua vida, e principalmente na sua vida amorosa. Hoje em dia, os relacionamentos não estão dando certo. Nós tivemos uma taxa muito grande de divórcios, de pessoas se separando. Muitas das vezes, vemos pessoas que namoram por pouco tempo e já estão com outras. Por quê? Porque hoje em dia não se valoriza mais as características masculinas, as características femininas. Uma mulher feminina hoje,
É difícil você encontrar. Então, eu tava parando pra pensar nesses assuntos e aí eu vi uma mensagem que falou muito comigo. Se você honra a Deus, Ele também te honra nos relacionamentos. Você tem orado pela sua esposa? Você tem feito algo para que essa esposa chegue pra você no momento certo? Eu acho que é por causa desse tipo de coisa que os relacionamentos hoje em dia não estão dando certo. As pessoas não estão sabendo esperar. Não sabem esperar o momento certo. Bom, já que você entendeu o que é um namoro bíblico, qual que é o plano para você atrair uma mulher cristã? Baseado na Bíblia e também na minha interpretação. Eu tive um insight muito interessante aqui que talvez sirva para você. Primeira coisa, a atração verdadeira ela nasce com um propósito e nunca uma busca desesperada. Tudo que nós temos que conquistar na vida, tudo que nós conquistamos na vida é com um propósito. Nós não podemos fazer nada por impulso. Para você encontrar uma mulher cristã na sua vida, primeiro você tem que fazer o seguinte: você tem que ser um homem maduro e um homem pronto para um casamento. E o que você teria que desenvolver? Primeira coisa, o homem ele tem que desenvolver maturidade emocional. O que significa isso? Ser maduro emocionalmente significa saber lidar com sentimentos, saber lidar com frustrações, com conflitos e decisões, sem explosões ou desaparecimentos e sem carência. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas com carência excessiva e com insegurança, pessoas que dominam a relação com insegurança. E por que isso é importante? Quando você é um homem maduro emocionalmente, você evita briga, você permite resolver conflito com calma, você dá segurança para sua esposa. Por quê? Porque as mulheres, elas procuram segurança. Isso é tanto biológico quanto bíblico. As mulheres, elas querem um cara seguro, um cara que passe confiança, um cara que é tranquilo, que saiba resolver situações, porque nós homens somos resolvedores de problemas. Isso também impede decisões impulsivas como terminar por bobeira, qualquer assunto já quer terminar. E isso aí também constrói confiança. Outra coisa também, você precisa ter uma vida financeira organizada. Não é ser rico, tá ok? Eu não tô falando aqui que você tem que ser milionário. Mas você tem que ter um planejamento, uma visão de futuro. Muitos homens não controlam seus gastos. Gastam com besteira, gastam com festa, com bebida, com droga. Gastam impulsivamente com coisas que não vão ser úteis, com bens passivos. Que há uma diferença entre o bem passivo e um bem ativo. Um bem passivo é aquele bem que você gasta e que não vai te trazer um retorno financeiro de novo. Você comprar uma coisa mais cara daquilo que você recebe, você gastar mais do que você recebe. Toma muito cuidado, começa a guardar dinheiro, começa a juntar um dinheiro, começa a pensar no seu futuro, começa a planejar em ser uma pessoa independente. Casamento envolve conta, envolve decisão, envolve estabilidade, envolve muita coisa. Por isso, se você for um cara com uma vida financeira organizada, você vai evitar muita briga por dinheiro. Você vai poder construir um lar e ter uma segurança, você vai ter uma segurança. E você ser um cara financeiramente organizado, independente, vai mostrar que você sabe priorizar, guardar e investir. Outra coisa também que eu vejo que muitos homens não estão desenvolvendo hoje, mas que é extremamente necessário para que você atraia uma mulher cristã, é o seguinte: você precisa aprender habilidades práticas. Como assim habilidades práticas? Como assim? Não é somente você ser um cara simpático, ser um cara legal, ser um cara bom de assunto, uma oratória boa. Não necessariamente, não é só isso. Você também tem que aprender a prática. Como eu falei, nós homens somos resolvedores de problemas. A gente vai pra frente, a gente vai pra guerra, a gente resolve aquilo que tá com problema. Por exemplo, você pode aprender a cozinhar, você pode aprender a cuidar da casa, você pode aprender a resolver pequenos problemas, administrar documento, higiene. E você também pode cuidar de conserto básico, fazer aquela manutenção. Ah, tá com algum problema de vazamento, resolver o vazamento. Resolver algum problema elétrico, alguma habilidade técnica que você precisa aprender para que você seja uma pessoa mais independente. Por quê? Isso mostra autonomia, mostra que você é um cara adulto, é um cara maduro. E como você é homem, isso faz você se sentir útil dentro de um relacionamento. Isso evita você se sobrecarregar. Outra coisa também, disciplina. Tenha disciplina. Acorda cedo. Durma todo dia no mesmo horário. Seja consistente.
Seja organizado. Isso mostra constância, respeito. Não é uma emoção do momento. A disciplina molda o teu caráter e a tua estabilidade. Sem disciplina, você não vai ter as finanças, a sua fé, as suas metas, a sua rotina e a sua saúde e a sua vida boa. Vai tudo desmoronar. E principalmente, você tem que ter uma vida espiritual sólida. É aí que eu toco. Um homem espiritual não é um cara religioso. Ele é uma pessoa que anda com Deus. Ou seja, você tem que colocar Deus como prioridade. Eu tenho uma pergunta para você. Você tem preenchido todos esses requisitos? Você tem feito alguma coisa pela sua vida, pelo seu futuro? Esse vídeo serve principalmente para jovens de 18 até 25, 26 anos. Você já tem uma vida estruturada? Você tem a capacidade de ter um relacionamento? É essa ideia que eu tive agora. Eu não estou pronto ainda. Eu estou me desenvolvendo. Eu particularmente, o Lumen. Eu ainda estou trabalhando pelo meu desenvolvimento. Já que você entendeu essas ideias, o que você vai fazer? Eu vou passar aqui o meu plano e espero que te ajude. Você vai desenvolver as suas habilidades como homem, a sua capacidade de ser um homem provedor que você nasceu para ser, porque esse é o propósito de um homem masculino. E você vai colocar a esposa do jeito que você quer em uma oração. Você vai listar as características que você quer numa mulher feminina, numa esposa. E você vai orar por essa pessoa. Para de ficar desesperado correndo atrás de atenção de várias garotas. Para de ficar procurando, porque existem muitos homens que fazem isso. Vão para várias igrejas, vão procurando suas esposas em vários lugares e não encontram. Porque não é assim que as coisas funcionam. As coisas de Deus todas têm um propósito, tudo tem etapa por etapa. Você está pronto nesse momento para namorar com alguém? Para ser provedor, para suprir alguém? Você é homem de verdade ainda? Para você ter a capacidade? Porque o principal propósito do namoro cristão é o casamento. Não se esqueça disso. Isso aqui é uma conversa que eu estou tendo com você. Eu espero que você tenha entendido a minha mensagem, a minha ideia. E faça isso agora. Depois que você terminar de ver esse vídeo, tira um período de oração e fala com Deus sobre a esposa do jeito que você quer. A esposa perfeita para você. O ideal para você. Porque ninguém vai ser 100% perfeito, mas pelo menos alguém com as características que você procura. E começa a cuidar de você. Começa a olhar para dentro de si e ver o que você pode melhorar. Depois disso, quando você estiver pronto, quando você estiver estável, quando você for um cara independente, uma pessoa madura emocionalmente, do jeito que eu falei aqui das características, Deus vai te honrar e Ele vai trazer a mulher que você pediu por tanto tempo no momento certo. Você vai perceber, assim como o servo de Abraão percebeu e assim como Deus honrou José do Egito. Então para de ficar desesperado, cara. Começa a trabalhar agora, começa a buscar se desenvolver agora. Esse foi um vídeo mais curto, uma reflexão que eu tive, mas eu espero que você tenha curtido. Eu estive meio sumido por um tempo, mas agora eu voltei com o canal. Espero que tenha te ajudado. Deus te abençoe. Até a próxima.